rapaziada do nono ano? Só para avisar, caso alguém do terceirão tenha curiosidade de ver o vídeo, também serve para o terceirão, tá? Mas a nossa aula hoje ela é especificamente para as turmas do nono ano. Beleza, rapaziada? Pessoal, na última aula, a aula presencial, né, que a gente teve aula em sala de aula, a gente estava analisando ali o finalzinho da Revolução Russa, o governo do Stalin, Lenin, né, a guerra entre vermelhos e brancos, tá? Isso quando a gente voltar a ter aula em sala de aula, tá? Eu vou dar uma breve análise sobre esse período final da Revolução Russa, tá? A aula de hoje ela vai tratar especificamente sobre o assunto relacionado ao Brasil, mais especificamente o episódio relativo à proclamação da República, quando no dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II, o então imperador do Brasil, ele é derrubado por um golpe militar. Esse golpe, ele culmina com o término da monarquia, ele dá início ao Brasil ao sistema republicano, como ainda hoje nós somos uma república, na qual o Brasil agora será governado por um presidente eleito, no caso um presidente e um vice-presidente, certo? Então a gente não pode esquecer que antes da proclamação da República, acontecimento ocorrido no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil, desde 1822, o ano da independência brasileira, era uma monarquia governada por Dom Pedro I e depois por Dom Pedro II, tá? Então, nosso assunto hoje, rapaziada, é sobre a nossa primeira república, tá? Um outro detalhe bem importante, essa república, ela, dentro da história, ela também tem um nome específico. A gente pode chamar de República Velha, que vai de 1889 até 1930, tá? Então, a proclamação da República acontece no dia 15 de novembro de 1889, onde acaba a monarquia. Essa nossa primeira república, ela tem um nome específico. De 1889 a 1930, ela vai se chamar República Velha. Beleza? Ali, por gentileza. Pessoal, aqui ó, a gente vai analisar agora, tá? Quais fatores colaboraram com a proclamação da República? Por que ela aconteceu? Como ela aconteceu? Quem apoiou a proclamação da República? Que setores da sociedade brasileira colaboraram com a proclamação da República? Se vocês perceberam, há uns 3, 4 minutos atrás, eu falei que a proclamação da República ela foi um golpe militar. Então, se ela foi um golpe militar, a gente vai subentender o quê? Exército ou Marinha, porque na época não existia aeronáutica, não tem o avião ainda, tá? Então, no caso, esse golpe foi empreendido pelo Exército Brasileiro, tá? Por que o Exército Brasileiro? Pessoal, assim, ó, provavelmente vocês aprenderam isso lá no 8º ano, ou 7º ano, talvez, tá? Que após a Guerra do Paraguai, né, que foi uma guerra de Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, onde o Paraguai perde a guerra, o Exército Brasileiro ele se torna uma instituição muito importante dentro do Brasil. E o Exército Brasileiro, após a vitória na Guerra do Paraguai, o Exército passa a se envolver com a política brasileira e o Exército Brasileiro passa a exigir que o imperador, certo? Ou os políticos da época, valorizassem mais o Exército, porque eles se sentiam como uma instituição que ganhou a Guerra do Paraguai, eles se sentiam uma instituição muito desvalorizada pelo Estado. Inclusive o imperador Dom Pedro II, ele era imperador, mas não era militar. Mas como imperador, ele tinha o direito de prender oficiais do Exército Brasileiro. E isso era algo que não soava bem entre os militares do Brasil. Então, em busca de uma maior valorização, em busca de uma maior participação na política e devido ao fato de eles não concordarem mais com a monarquia brasileira ou Dom Pedro II, o Exército Brasileiro não só colabora com a proclamação da República, mas ele é a instituição que vai proclamar a República. Só que não é ele sozinho, ele faz acontecer, ele realiza o fato, ele faz o golpe. Mas outras classes sociais apoiaram o Exército nessa empreitada. Por exemplo, burguesia industrial. O que é burguesia industrial, pessoal? Burguesia industrial seriam nada mais que os donos de empresas, que os donos de comércio.
Por que a burguesia industrial apoiaria a monarquia? A gente não pode esquecer que durante ali Dom Pedro I, o primeiro reinado, depois vem o período regencial, Dom Pedro II, o Brasil era um país extremamente agrário, principalmente baseado no café. Não que o Brasil não tivesse indústrias, mas a indústria não era o foco do Estado. Então, qual era a esperança da burguesia industrial com a proclamação da República? Que essa nova república, que o governo republicano, né, implementasse medidas que favorecessem com a indústria, ou em linhas gerais, que o Brasil deflagrasse um processo de industrialização. Então essa era a intenção da burguesia industrial. Agora, se isso aconteceu ou não, a gente vai analisar um pouquinho mais para frente. Cafeicultores de São Paulo e cafeicultores do, pessoal, Vale do Paraíba, tá? É uma região que compreende ali o Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo, o extremo sul de Minas Gerais e ali o nordeste de São Paulo, tá? Se a gente for lá para o 8º ano, lá para o 7º ano, quando o Brasil começa a plantar café para exportar, quando o Brasil se torna um dos ou o maior produtor de café do mundo, o Vale do Paraíba foi a região onde se deu o início do ciclo do café, depois passa para São Paulo, tá? Agora vocês podem me perguntar, a Aline poderia me perguntar, professor, mas os cafeicultores não tinham dinheiro? O senhor acabou de falar que na monarquia o nosso país era uma nação agrária, principalmente baseada no café. Então a gente vai subentender que além de ter dinheiro, os cafeicultores tinham poder político. Sim, tinham poder político e tinham muito dinheiro. Só que durante a monarquia, os cafeicultores, principalmente os de São Paulo, se a gente for fazer uma comparação ali em 1889, o período da proclamação da República, os cafeicultores de São Paulo eram uma elite em ascensão, crescendo, se fortalecendo. E os cafeicultores do Vale do Paraíba eram uma elite decadente. Então, principalmente os cafeicultores de São Paulo tinham poder na monarquia? Tinham. Tinham muita grana? Tinham, só que eles não governavam sozinhos. Eles governavam junto com Dom Pedro II. Um outro detalhe, ali, como a gente aprendeu assim, lembra, pessoal, dos fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram de Segunda Revolução Industrial? Lembram as transformações que aconteceram durante a Segunda Revolução Industrial? Aline, principal tecnologia ou invenção criada durante a Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, que vai de 1850 a 1900, aliás. Vou te dar uma chance porque eu te amo. Pode falar? Isso, o ser humano passou a produzir, armazenar e fornecer energia elétrica. Durante a Segunda Revolução Industrial, o mundo se modernizou, a locomotiva, o uso do petróleo, a invenção do aço, o rádio, o cinema, a bicicleta, o mundo se transformou. E essa elite cafeicultora, principalmente de São Paulo, além de querer o poder para si, eles consideravam a monarquia um sistema arcaico. Professor, o que é um sistema arcaico? Antigo? Atrasado? Eles consideravam a república um sistema mais moderno, onde além de eles terem um poder para si, não mais junto com o imperador, eles poderiam se modernizar, produzir mais café, exportar mais café. E esses fatores vão levar com que os cafeicultores de São Paulo, uma elite em ascensão desde o segundo reinado, colaborassem e apoiassem a proclamação da República. No caso dos cafeicultores do Vale do Paraíba, que é uma classe em decadência, o que vai levá-los a apoiar a proclamação da República é o que aconteceu no dia 15, no dia 13 de maio de 1888. Por obséquio, minha querida Aline,
O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888? Exato, a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Os escravos, a escravidão acabou. A escravatura foi abolida e uma boa parte da mão de obra utilizada no Vale do Paraíba era formada por escravos. E esses escraveicultores, quando ocorreu a implementação da Lei Áurea, eles esperavam receber do governo de Dom Pedro II uma indenização pelos escravos libertos. Isso não aconteceu e isso vai fazer com que os cafeicultores do Vale do Paraíba agora apoiassem a proclamação da República. Compreenderam? São Paulo, uma elite em ascensão. A minha história, pessoal, que o gatinho pulou no computador. Uma elite em ascensão quer o poder para si e considera a monarquia um sistema arcaico, um sistema atrasado. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, uma elite em decadência, não se conformam de não ter recebido uma indenização devido à libertação causada pela Lei Áurea. Terceiro, classe média. O que a classe média, professor, queria com a República? Vou perguntar, por exemplo, para vocês. Vocês lembram com a proclamação, aliás, com a outorga da nossa primeira Constituição de 1824? Lá na monarquia, quem é que tinha direito ao voto? Homens acima de 25 anos que tivesse uma determinada renda. É o que a gente chama de voto censitário. Quando o voto, rapaziada, ele é baseado no quanto tu ganha por mês de salário, isso se chama voto censitário. Então, uma parte significativa da classe média não tinha direito ao voto. Então, um dos principais objetivos da classe média, quando essa classe apoia a República, é o direito do voto. Quarto, Igreja Católica. Mas o que a Igreja Católica tem a ver com a proclamação da República? Durante a monarquia, pessoal, a Igreja Católica brasileira, tá? Ela estava submetida ao poder do Estado. Então, o Estado era representado ou por Dom Pedro I ou por Dom Pedro II. Então, a Igreja Católica brasileira, então isso acontece só no Brasil, durante a monarquia ela estava submetida ao controle ou de Dom Pedro I ou de Dom Pedro II. Tanto que na época, pessoal, da monarquia não existe casamento no civil. Pode perguntar para o pai de vocês. A gente, por exemplo, existem dois tipos de casamento. O casamento no civil, quando a gente casa no cartório, e o casamento no religioso, quando a gente casa na igreja. Para o Estado, para o governo, basta o casal casar no cartório, que é o casamento no civil. O casamento religioso, ele é mais uma tradição. Quando a igreja da monarquia era controlada pelo Estado ou pelos imperadores, não existia casamento no civil. Como o imperador controla a igreja, a partir do momento que eu casava na igreja e assinava um livrinho, quando vocês forem num casamento e acaba a cerimônia dentro da igreja, observem que os padrinhos lá na frente, eles sobem junto com o noivo, com os noivos, aliás, para assinar um livro. Então, bastava assinar esse livro que você estava casado, porque a igreja era controlada pelo Estado. O que a igreja quer com a proclamação da República? A separação de Estado e igreja. Em resumo, o Estado não controlaria mais a igreja. A Igreja Católica voltaria no Brasil a ser uma instituição independente controlada pelo Vaticano. E aqui embaixo está o Exército, né? Maior importância, maior valorização, tá? Então todas essas classes sociais aqui, pessoal, elas vão apoiar, claro que o peso muito maior para o Exército Brasileiro que realiza o golpe, mas todas essas classes sociais vão apoiar e colaborar com o fato, com o episódio que culminou com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Certo? É que tem um gatinho que está dando tchau aqui para mim, está desviando a minha atenção, tá? Por gentileza, a próxima imagem. Pessoal, assim, ó, até para um país independente ou para um país que muda de sistema, é muito importante, é fundamental uma Constituição.
O que seria uma Constituição? Um conjunto de leis. Então, quando o Brasil se torna um país independente lá no dia 7 de setembro de 1822, em 1824 é feita a nossa primeira Constituição. Agora que o Brasil é uma república, não mais uma monarquia, essa Constituição vai ter que mudar. Porque na monarquia a Constituição visava favorecer o poder do imperador. Não tem mais imperador. Agora é uma república. Pessoal, a palavra república vem de coisa pública. Pública é o povo, é uma coisa de todos. Então a nossa Constituição ela precisa mudar. E quando a República foi proclamada, como não houve eleição porque foi um golpe, pessoal, houve um governo provisório. Então, uma república, um presidente é presidente através de uma eleição. Mas a proclamação da República foi um golpe. Então não houve eleição. Então automaticamente, quando Dom Pedro II é retirado do poder, é instalado um governo provisório. Durante esse governo são feitas eleições para um novo parlamento. E esse parlamento, no ano de 1891, vai promulgar a nossa segunda Constituição do Brasil, mas primeira Constituição da República Brasileira. Certo? Então, 15 de novembro de 1889, anotem no caderno, é proclamada a nossa República. Nós temos que ter uma nova Constituição. Durante esse governo provisório, porque não houve eleição, no ano de 1890, então anterior à Constituição, é realizada uma eleição para ter um novo parlamento. Esse parlamento, escolhido já na República, no ano de 1891, promulga a nossa segunda Constituição, mas primeira Constituição da República. E aqui, rapaziada, eu coloquei algumas características dessa Constituição. Vou dar um exemplo. Na época do imperador, os estados, ou na época chamado de províncias, província de Santa Catarina, província de São Paulo, província de Pernambuco, eles eram submetidos ao poder do imperador. Essas províncias não tinham muita autonomia. Então, por exemplo, uma das principais intenções da elite agrária, inclusive dos cafeicultores, com a República, é tornar as províncias agora chamadas de estados, mais autônomas. Voltando, durante a monarquia, pessoal, seja Dom Pedro I ou Dom Pedro II, devido ao poder absoluto do imperador, as províncias, que hoje nós chamamos de estados, elas não tinham muita autonomia, elas estavam presas ao comando do imperador. A elite agrária, inclusive os cafeicultores, queriam que com a República essas províncias, agora chamadas de estados, se tornassem mais autônomas. Isso nós chamamos de federalismo. É quando os estados têm autonomia, por exemplo, para criar as próprias leis. E isso vai acontecer na primeira Constituição Republicana, promulgada no ano de 1891. Segundo, sistema eleitoral. Lembra o voto da monarquia? Homens acima de 25 anos que ganhassem e tivessem uma determinada renda. Pois é, com a Constituição Republicana de 91, o nosso sistema muda. Quem tem acesso ao voto? Homens acima de 21 anos alfabetizados. Agora, na República Velha, eu não preciso ter uma renda, eu não preciso ganhar, sei lá, 100 mil réis, no mínimo 200 mil réis. Não! Agora eu tenho que ser homem, acima de 21 anos, alfabetizado. Os alfabetizados não é ter a graduação, a universidade, o ensino médio, não. Saber ler e escrever o mínimo possível é ser alfabetizado, tá? Só que tem um detalhe, o voto continua a ser aberto. O que quer dizer continua? Porque na monarquia o voto já é aberto. Professor, mas o que é voto aberto? Quando a gente vai votar, pessoal, hoje em dia a gente vai votar, seja hoje com a urna eletrônica ou há, 15 anos atrás com um papelzinho, a gente entra na zona eleitoral, assina e vai para trás de um biombo, para ninguém ver quem a gente está votando, porque o nosso voto é secreto,
Perfeito? Essa época, pessoal, da República Velha e da monarquia, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então, o candidato lá, o Joãozinho e o Zezinho, eu quero votar no Zezinho. Quando eu chegava para votar na zona eleitoral, eu tinha que falar para as pessoas em quem eu vou votar. Olha, Aline, eu vou votar no Zezinho. Aí vinha lá o seu Guilherme. Olha, pessoal, eu vou votar no Joãozinho. Aí vinha lá o seu Paulo. Olha, eu vou votar no Zezinho. Tinha que se falar o voto. Por que isso? Por quê? Por que, Aline? Por que o voto era aberto? Por que as pessoas tinham que dizer em quem iam votar? Ali, nós moramos no bairro Firenze, aqui em São João Batista. Nós vamos ter uma eleição para síndico do condomínio Firenze. O meu candidato, Aline, é o Papique. O Papique é meu cachorro. E o candidato do seu João ali da esquina, o homem mais simples, é o Paulo. Mas eu sou um homem muito violento, eu sou um bandido e vai ter eleição amanhã e o voto é aberto. Em quem tu vai votar? No Papique ou no João, o candidato? Aliás, ou no João, que é o candidato do Paulo? No João, que é o candidato do Paulo, o Papique já mordeu. Mas se a senhorita não votar no Papique, eu vou saber o seu voto, porque o voto é aberto. E aí o que eu vou fazer? Matar? Algum ato de violência. O voto aberto, pessoal, ele acaba fazendo com que as pessoas votem no determinado candidato de uma determinada classe. Eu consigo, com um voto aberto, manipular as eleições. Então a gente tem que entender o seguinte: a proclamação da República, pessoal, ela não é um movimento popular. Não é um movimento do povo para o povo. Apesar de algumas classes sociais participarem do movimento que vai culminar com a proclamação da República, ele não é um movimento popular. Ele é um movimento basicamente feito pela elite para a elite. Tanto que, se fosse popular, o voto não seria aberto. As mulheres poderiam ter acesso ao voto, elas continuaram a não ter ter acesso ao voto. Lembrando que mesmo nessa época, pessoal, mais de 90% da população, inclusive masculina, eram formados por analfabetos. Então, na realidade, a República, ela não é um movimento que quer incluir o povo, é um movimento da elite para a elite. Por isso que o voto continua a ser aberto para que as eleições fossem manipuladas, e é o que vai acontecer aqui. Mas agora, sem interferência do imperador. Compreenderam? Outro, Estado laico. Ah, professor, o que é laico? O que é laico? Pessoal, Estado laico é um Estado onde religião e Estado são separados. Quando a proclamação da República é realizada no dia 15 de novembro de 1889, e principalmente após a promulgação da nossa primeira Constituição Republicana, há uma separação da Igreja e do Estado. O Estado, como era na monarquia, não manda mais na Igreja. E aí passa a existir o casamento no civil, que é do Estado, e o casamento no religioso. Em resumo, a partir do momento que essa Constituição torna o Estado brasileiro um Estado laico, a Igreja Católica Brasileira não está mais sob o controle do Estado brasileiro. Ela volta a estar sob o controle do Vaticano. Poder executivo, legislativo e judiciário. Isso, pessoal, a gente estuda já há bastante tempo. Isso já existia na monarquia. Só que esses três poderes, eles estavam submetidos à vontade do imperador, porque existia um quarto poder, chamado poder moderador. Na monarquia, rapaziada, esses três poderes já existiam. Só que existia um quarto poder, chamado poder moderador, que dava poderes para o imperador comandar os outros três. Agora com a República não, o poder moderador ele é extinto, porque não existe mais imperador, e cada poder desse passa a ser autônomo, um independente do outro. O poder executivo é uma coisa, legislativo é outra, judiciário é outra. Pessoal, eles deveriam governar em prol do Brasil, mas cada um funciona de uma forma independente, como ainda é hoje, ou deveria ser, certo? Então essas são as principais características da nossa segunda Constituição brasileira, mas a primeira Constituição
republicano, ali por obséquio. Essa bandeira, pessoal, ela é adotada na República. Essa não era a nossa bandeira na época do Império. Ela é uma bandeira adotada na República. Ordem e progresso é um lema positivista, e o positivismo é um assunto que vocês vão ver com mais ênfase lá no segundo ano do ensino médio, ali por obséquio. Essa foto, a gente olha assim, parece Jesus Cristo, mas não é. Como a República, pessoal, ela é um sistema novo, entendeu? Esse novo sistema de governo, ele precisa de um herói. E o governo republicano, ele vai resgatar a história de Tiradentes e vai tornar Tiradentes um herói nacional, tanto é que dia 21 de abril é feriado. Feriado por quê? Em homenagem a Tiradentes. Os feriados, pessoal, eu sei que a gente descansa nos feriados, a gente viaja, mas eles existem para lembrar de algo. O dia 21 de abril ele se torna feriado para a gente lembrar da história de Tiradentes. Ah, professor, por que o governo republicano buscou Tiradentes como um herói nacional? Porque lá no século XVIII ele participou de um movimento que lutava pela independência, que lutava pelo não controle mais realizado por Portugal sobre o Brasil. Então, esse homem, chamado Tiradentes, ele se torna um herói nacional. E aí vem o feriado do dia 21 de abril, a partir do governo republicano. Essa imagem, pessoal, que é semelhante à imagem de Jesus Cristo, ela é proposital. Ninguém sabe ao certo como era a imagem de Tiradentes, porque ele morreu no final do século XVIII, não existia máquina fotográfica. Existem vários retratos que falam sobre ele, mas ele é descrito de forma muito parecida com Jesus, porque na época, pessoal, a nossa população era muito católica, ou cristã, mas principalmente católica. Então, criando-se uma imagem do Tiradentes como um herói nacional e vinculando a imagem dele com Jesus Cristo, era muito mais fácil do povo brasileiro, cristão e principalmente católico, aceitar uma imagem assim, semelhante a Cristo, do que uma imagem completamente diferente. Então, a República tem uma bandeira nova, a República tem novos heróis, mas não esquecendo, não é um movimento e nunca foi um movimento popular. Isso a gente pode observar nas características da Constituição promulgada em 1891. Beleza? Aline? Pessoal, essas duas figuras, esse homem se chama Marechal Deodoro da Fonseca, ou se chamava, e esse homem se chama o Marechal Floriano Peixoto. Quando houve a proclamação da República, eu acabei de falar antes que a proclamação da República foi um golpe realizado pelo Exército. E também afirmei que, como foi um golpe, não houve eleições, houve um governo provisório. Tá? Esse governo provisório, a princípio, ele foi comandado, aliás, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que seria o homem que liderou o golpe que proclamou a República. Depois ocorreram eleições, ele foi eleito presidente e o Floriano Peixoto foi eleito seu vice-presidente. Depois ocorrerão alguns embates, movimentos revolucionários, alguns conflitos, que a gente vai aprender um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, lá no segundo ano. Em função desses conflitos, o Floriano também se torna presidente do Brasil. Em linhas gerais, dentro da República Velha, que vai de 1889 a 1930, existe um período que nós chamamos República da Espada. Por que espada? Porque é um período onde o Brasil será governado por dois marechais. O que é o marechal, professor? O marechal é o cargo mais alto do Exército Brasileiro. Hoje esse cargo só existe em época de guerra, mas na época existiam os marechais em época de paz. E ali de 1889 a 1894, anote no caderno, de 1889 a 1894, o Brasil será governado por dois marechais do Exército, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, num período chamado de República da Espada. República Velha, 1889 e 1930. Dentro da República Velha, que vai de 1889 a 1894, existe um período chamado República da Espada. República da Espada é um período
que está dentro do período relativo à República Velha. Perfeito? Aline, por obséquio. Pessoal, eu resolvi colocar aqui, ó, borracha. Por que borracha? Basicamente, como eu falei antes, a elite agrária, os cafeitores de São Paulo, tá? Eles colaboraram com a proclamação da República e basicamente é essa galera que vai comandar. Durante a República Velha, o nosso carro-chefe, o nosso principal produto de exportação continuou a ser o café, que já era no segundo reinado, tá? Mas apesar do café ser o carro-chefe, seu principal produto de exportação, ali no final do século XIX, até ali 1911, 1912, início do século XX, houve no Brasil o que nós chamamos de ciclo da borracha. E tudo isso acontece muito em função da segunda revolução industrial. Motor a combustão vai dar origem a carro, caminhão, moto e a bicicleta. A borracha, ela passa a ser usada em maior escala. E o Brasil, durante um período do final do século XIX e início do século XX, ele era o maior produtor de borracha do mundo. E isso vai acontecer no finalzinho do segundo reinado, mas principalmente no início da República Velha. A borracha não chega a ultrapassar o café, mas ela chega muito próximo, tá? E essa borracha, essa imagem aqui, ó, tá? Eles tiravam o látex da seringueira e depois eles esquentavam, eles faziam, como é que eu posso chamar isso, Aline? Volumes, não, tipo bolas feitas de borracha, e essas bolas eles exportavam. Então, isso aqui são bolas de borracha, entendeu? Que eles exportavam. Isso é uma figura da época, ali do final do século XIX, início do século XX, e esse ciclo da borracha ele vai enriquecer principalmente uma elite lá do norte do Brasil. Só que esse ciclo, como disse antes, por volta de 1912, 1911, ele acaba, devido à concorrência da borracha realizada em colônias da Inglaterra e da Holanda na Ásia. Mas só pra gente, só como curiosidade, durante a República Velha, apesar do café ser o carro-chefe, houve sim ali um período do ciclo da borracha que vai enriquecer principalmente a elite do norte do Brasil. Perfeito, galera? Aline? 1894, pessoal, acaba o que eu falei antes, a República da Espada. Há uma eleição. Nessa eleição, homens acima de 21 anos, alfabetizados, o voto aberto, eles vão eleger para presidente o primeiro civil. Primeiro presidente do Brasil, militar, Deodoro da Fonseca. Segundo presidente do Brasil, militar, o Marechal Floriano Peixoto. Em 1894, acaba aquela República da Espada que eu falei antes, porque foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, o paulista cafeicultor Prudente de Moraes. Aqui, pessoal, a partir do momento que é eleito como presidente do Brasil um cafeicultor paulista, a partir de 1894, a elite agrária ela passa a controlar o cenário político e econômico do Brasil. Principalmente quem na elite agrária? Os cafeicultores. Porque antes dividiam o poder com os militares. Inclusive, pessoal, só por uma questão de curiosidade, durante o governo militar houve uma tentativa de industrializar o Brasil, mas essa tentativa fracassou porque não tinha apoio da elite agrária, que não tinha nenhum interesse de ver o Brasil ser um país industrializado. Eles queriam que o setor agrário fosse a prioridade, principalmente o café. Quando o Prudente de Moraes é eleito em 1894 e os cafeicultores tomam um poder de fato, essa elite controla o cenário, como eu falei, político e econômico do Brasil. E eles vão deflagrar uma política que nós chamamos na história de política do café com leite, que eu vou explicar já já. Aline, por obséquio. Pessoal, essa imagem ela é muito tradicional, tá? Essa imagem ela fala todo esse contexto relativo ao que eu falei agora, que é a política do café com leite. Então, a partir do momento que os cafeicultores tomam um poder de forma democrática, através de uma eleição, tudo bem que o voto era aberto, então as eleições eram facilmente manipuladas, tá? E o Prudente de Moraes, paulista cafeicultor, se torna presidente do Brasil, a elite agrária controla a nossa política.
dentro dessa política do café com leite, ou lá no Brasil, do finalzinho do século XIX e início do século XX, dentre todos os estados do Brasil, os dois mais poderosos eram São Paulo e Minas Gerais. Ah, professor, o Rio de Janeiro, pessoal, o Rio de Janeiro já era a capital. Então, por ser a capital do país, já é um estado que tem poder, tá? Mas os estados mais poderosos, economicamente falando, politicamente falando, na época da República Velha, Minas Gerais e São Paulo. Quando a gente lê aqui, ó, política do café com leite, o café representa o estado de São Paulo e o leite, ele representa Minas Gerais. Então aqui já a gente vai observar o seguinte: existe um trono, tá aqui, ó, Presidência da República. Aqui tem tipo um latifundiário, um coronel, né, como eram chamados lá os latifundiários da época, os grandes proprietários de terra, uma bota. Então aqui tem um latifundiário que representa São Paulo e aqui tem um latifundiário que representa o estado de Minas Gerais. Eles estão em cima, no cume de um morro, e aqui embaixo seriam latifundiários que representam outros estados, querendo chegar no topo. E São Paulo e Minas Gerais encostado no trono escrito Presidência da República. Essa imagem muito tradicional, ela representa a política do café com leite. O que significa isso? No cenário político e econômico do Brasil, ali da República Velha, os estados que vão controlar, que vão manipular a nossa política, São Paulo e Minas Gerais. Dentre os dois, pessoal, São Paulo tem mais poder, mas são desses dois estados que vão controlar o nosso cenário político durante toda a República Velha. Ali. Pessoal, eu estou usando aqui um mapa do Brasil, tá, para fazer uma representação seguinte. Como é que é a política do café com leite, como é que ela funcionava? Dentro da política do café com leite, existe o que a gente chama política dos governadores. Então, vou dar um exemplo. Eu, Daniel, fui eleito presidente da República e eu sou um cafeicultor paulista. Então, eu vou governar o Brasil, partindo da cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Vou governar. Ah, nesse ano vai ter uma eleição, daqui a 2 anos vão ter eleições para presidente. O que eu faço? Eu vou colocar em prática a política dos governadores. Eu ou algum representante que eu enviar, vou mandar a Aline. A Aline é minha secretária das Relações Públicas. Eu vou enviar a Aline para o estado de Goiás. Nós, cafeicultores, já temos um candidato para a presidência. Não sou eu, mas é o Paulo Araújo. Ele é o nosso candidato para a presidência, Paulo Araújo. A Aline vai até o estado de Goiás e vai falar com o governador de Goiás. Olha, governador, nós temos o nosso próximo candidato a presidente, é o Paulo Araújo. Gostaria que o senhor colaborasse. Caso o senhor colaborar, a gente vai enviar alguns investimentos aqui. Pessoal, ninguém aqui faz nada de graça. Então, para que a política do café com leite ela funcionasse, obviamente que os governadores estariam ao lado do governo, mas em troca o governo daria algo para os governadores, ou cargos políticos, ou verbas para alguma construção, perdão de dívidas. É um toma lá da cá, ninguém faz nada de graça. Então os estados participam dessa política, mas em contrapartida o governo federal do Rio dá algo em troca. Então a Aline vai oferecer várias coisas ao governador de Goiás, para que o governador de Goiás assuma o compromisso e no estado dele o Paulo Araújo ganhar, beleza? A Aline foi embora. O que faz agora o governador de Goiás? O coronelismo. Esse governador, no caso do estado de Goiás, ele vai percorrer as cidades do interior de Goiás para entrar em contato com os latifundiários, os grandes proprietários de terra, os coronéis. Eu vou dar um exemplo. Olha lá o secretário do governo de Goiás, lá o Roberto, ele vai conversar com um coronel chamado João. Olha, João, nós temos que eleger o candidato Paulo Araújo, que é o candidato do Rio de Janeiro, que é o candidato da política do café com leite. Se o senhor fizer isso entre seus funcionários, é um toma lá da cá. Alguma coisa o governo do estado vai dar para esse coronel, para o coronel votar no candidato da política do café com leite. Aí o coronel vai até os seus empregados, homens acima de 21 anos, e ele vai exigir que esses seus funcionários
os familiares desses funcionários votem no Paulo Araújo, que é o candidato do governador do estado de Goiás, que é o candidato do presidente da República e que é o candidato da política do café com leite. Como que o coronel João ele pode ter certeza que os funcionários ou os familiares dos funcionários vão eleger o Paulo presidente? Voto aberto. Ou é o que a gente chama voto do cabresto. Vou dar um exemplo do que é o voto do cabresto. Eu pego esse gatinho, o nome dela é Brisa. Aqui, ó, eu pego aqui, a Brisa, se eu segurar ela vai, ó, se eu botar ela no chão e botar aqui, assim, ó, ela vai onde eu quero. Voto do cabresto. Estou fazendo ela ir no caminho que eu quero. Isso é o voto aberto. Como o voto aberto... Acabou a aula, né, Brisa? Como o voto aberto ele é manipulado pelos coronéis via, normalmente, violência, o voto aberto dá origem ao voto do cabresto, onde eu, coronel, vou obrigar aquela pessoa, homem acima de 21 anos, alfabetizado, a votar no meu candidato. É dessa forma que funcionava a política do café com leite e ora um presidente era paulista, ora era um mineiro. Por que que isso acontecia? Por causa do voto aberto, por causa do apoio dos coronéis, por causa do apoio dos governadores à política implementada por Minas Gerais e São Paulo. Perfeito, rapaziada? Então, política do café com leite, ela é uma política que vai existir durante toda a República Velha, principalmente após a eleição de Prudente de Moraes, aonde o governo federal escolhe um candidato, ou um mineiro, ou um paulista. Esse candidato é apoiado pelos governadores dos estados, que vão convencer os coronéis, os latifundiários de cada estado, a votar no candidato de São Paulo e Minas. Tudo em troca de favores, isso é uma coisa óbvia. E toda essa política, esse mecanismo só funciona porque o voto é aberto. Por isso que ele continuou a ser aberto como era na monarquia. Então a elite agrária não queria o bem da população, queria poder e poder controlar ou manipular a política através do voto aberto. Certo, rapaziada? Rapaziada, a aula foi um pouquinho mais extensa, mas se vocês observarem, eu repito as coisas várias vezes, para vocês se atentarem, fazerem tópicos no caderno, escreverem, olha pessoal, Constituição, olha a Constituição, tá? Então escrevam, façam tópicos. Ah, estão vendo o vídeo, cansou, dá uma pausa, volta, vai, vem, volta. Essa é a vantagem do vídeo, tá pessoal? Essa é a vantagem do vídeo. Um outro detalhe, para a gente não perder a prática, não perdendo a prática, né? Lá em casa, na casa de vocês, obviamente, tá? Peguem a página 187, tá? Vai ter lá atividade 2, exercício A e B, façam. Página 187, atividade 2, A e B. E logo depois que resolverem, página 191, tá? Atividade 3, A e B. Página 191, atividade 3, A e B. E façam. Os dois exercícios, pessoal, eles têm total relação com a aula de hoje. Beleza? Pessoal, espero que a aula tenha sido boa, né? Espero que tenham gostado da presença da Brisa. Tá? Ela ajuda aqui eu e a Aline a fazer a aula, tá? Para pelo menos tornar a aula um pouco mais alegre. Não que ela não seja, eu adoro dar videoaula, né? Mas espero que a explicação tenha sido boa. Vou fazer outros vídeos, vou enviar outros vídeos, tá? Façam uma tarefa, pessoal, estudem, façam um tópico, não fiquem parados, aproveitem um tempo, beleza? Então, rapaziada, foi um prazer inenarrável voltar a falar com vocês, tá? Esperem que virão outras aulas e tudo, mais uma vez, só vou agradecer de coração a minha querida Aline, sem ela nada aconteceria. Rapaziada, um beijo, um abração. Tchau, tchau.